Feche seus olhos por um minuto, vamos orar mais um pouco. Quero que nesse momento você, na verdade, fique em silêncio, porque oração também é ouvir Deus. Então eu quero que por um minuto você perceba a presença de Deus nesse lugar de uma forma maior do que nós já percebemos até agora. Oh, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações nessa manhã, Jesus. Fala aos nossos corações, que essa seja uma manhã de cura, Senhor. Eu oro para que essa seja uma manhã de cura, Jesus. Cura a nossa visão, Jesus. Que esse rio que nós lemos aqui se manifeste ainda mais nesse lugar. Que nessa manhã nós possamos tomar uma decisão no espírito e consciente de mergulhar nesse rio, Jesus. Que como nós lemos, que esse rio traga vida, que esse rio traga cura, que esse rio traga libertação, mas que acima de tudo esse rio nos conduza a um novo lugar, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, nessa manhã nós vamos compartilhar. O tema dessa mensagem é a visão de um futuro completo. Quero compartilhar com vocês sobre a visão que Deus tem nos dado como igreja. Por que nós estamos aqui? Por que nós fazemos o que fazemos? E por que nós fazemos do jeito que nós fazemos? Eu creio que um dos melhores exemplos que a Bíblia nos dá para comparar o seu povo, para comparar a sua igreja, para comparar o seu mover na terra, é a igreja. Então eu quero usar esse texto de Ezequiel 47, para que junto nós possamos entender qual é a visão que Deus tem nos dado. Porque a igreja, irmãos, ela é como um rio. Um rio, ele vive em movimento. Um rio é forte, mas existem momentos que ele também é tranquilo. Um rio, ele é vivo, ele contém vida. Amém? E esse movimento e essa vida vai desaguar em um lugar. E toda vez que você entra num rio, ou você nada contra a sua correnteza, ou você se deixa levar por ela. E essas águas desse rio são limpas, purificam, matam a sede, traz cura e traz vida. Mas essa é uma manhã de nós nos fazermos algumas perguntas, como: por que eu estou nesse rio? Para onde esse rio vai? E acho que talvez a principal pergunta seja: por que Deus criou esse rio? Existe, vamos dizer assim, o pessoal do curso de teologia aprendeu esse dia sobre eclesiologia, e existe a igreja universal. Quando eu digo igreja universal, não é aquela do Edir Macedo não, tá? Mas é a igreja de todos os santos. Então nós fazemos parte da mesma igreja dos irmãos que estão lá no Nordeste, que estão lá na Europa, nos Estados Unidos, na África. Somos a igreja universal do Senhor. E esse é um rio. É o mesmo rio que corre. Mas também, como igreja local, nós somos um rio, um rio menor. E cada igreja é um rio, que todas vão desaguar no mesmo local, no fim dos tempos. Amém? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a comunidade de Teleios, ela é um rio, a Nazarena é outro rio, a Assembleia é outro rio, e todos nós estamos nessas águas, que no fim, vão acabar no mesmo lugar, no reino do Senhor Jesus. Amém? Mas nós precisamos entender o porquê que Deus nos deu esse rio. A comunidade de Teleios, essa igreja, o pastor que você tem, a liderança que você tem, a estrutura, a visão que forma esse rio. Nós precisamos ter clareza do porquê nós estamos aqui e o que fazemos aqui. Irmãos, é nítido que Deus está fazendo algo no mundo. Você crê nisso? Você crê que Deus está agindo no meio do mundo hoje? Em todo o mundo Deus está operando sinais, maravilhas, milagres. Deus está movendo as peças para preparar o dia da sua volta. É profético e é real. Eu sei que você crê nisso. Então, nós sabemos que Deus está fazendo algo no mundo inteiro, em tantos lugares, de forma diferente, Deus está operando. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: de tanto mover de Deus que Deus faz ao redor do mundo,
Por que Deus te colocou nesse rio? Por que Deus te trouxe para essa igreja? Por que você está sentado aqui, hoje, nesse lugar, ouvindo essa mensagem? Por que você é chamado para servir nessa casa? Essa mensagem é para nós juntos termos uma clareza do porquê que Deus nos chamou para mergulharmos nesse rio chamado Comunidade Teleios. O interessante, irmãos, é que assim como cada rio ele é diferente, também cada igreja ela tem aspectos diferentes. Cada rio tem aspectos exclusivos, únicos, e cada igreja também ela tem um perfil diferente, ela tem uma visão de Deus. Lógico que dentro da doutrina da fé, todos têm a mesma visão bíblica nesse sentido, mas divergem em certos pontos. Cada igreja ela tem a sua forma de liderar, ela tem a sua forma de fazer um culto, tem a sua forma de discipular. Cada igreja tem uma certa ênfase, mas todas que são baseadas na palavra, elas vão pregar o evangelho, a salvação, o batismo, a fé como meio da salvação. Mas além disso, cada igreja ela vai fluir de uma forma diferente nesse rio. Essa é a multiforme graça de Deus que a Bíblia diz. Deus, em sua infinita graça, decide manifestar essa graça de formas diferentes, no meio de pessoas diferentes, no meio de culturas diferentes. Por exemplo, esses dias eu soube que lá na África, em alguns países da África, quando eles vão ler a Bíblia, eles não traduzem a Bíblia como alvo mais que a neve. Sabe quando nós cantamos alvo mais que a neve? Existem alguns países desérticos que nunca viram neve. Como que você vai escrever que a Bíblia diz lá alvo mais que a neve? Mas lá está escrito alvo como a polpa do coco. Olha que diferente. É o mesmo sentido, é o mesmo objetivo, mas adaptado àquela cultura daquele local, para pregar a mesma mensagem. Então, essa é a multiforme graça de Deus, que ela se manifesta de forma específica em cada lugar, sem desrespeitar os seus princípios. É como o corpo. Outro exemplo que a Bíblia nos dá, que aponta para a igreja, é o corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo? Amém? Você é um membro do corpo de Cristo? Amém. Membros são diferentes uns dos outros. A mão, ela é diferente do pé. Até a mão direita é diferente da mão esquerda. Tem uma semelhança maior, mas também são diferentes. Cada membro do corpo ele tem a sua exclusividade. Cada membro do corpo tem a sua função. Cada membro do corpo tem a sua dinâmica e forma de agir diferente. Mas o mesmo sangue que corre na mão, corre no pé. O mesmo DNA da mão é o DNA do pé e de qualquer outra parte do corpo. Essa é a graça de Deus da unidade do corpo. Deus te criou de uma forma única, irmão. Deus te criou de uma forma personalizada. Não existe outro igual a você. E Deus tem uma função para você no corpo. Mas dentro de você, o sangue que te limpou é o mesmo sangue que limpou o seu irmão. A mesma vida que flui dentro de você é a mesma vida que flui dentro do seu irmão. O mesmo DNA que Deus colocou dentro de você, o DNA espiritual, é o mesmo que Ele colocou dentro do seu irmão. Então, embora em forma nós somos diferentes, em essência nós somos iguais. E cada um tem o seu papel dentro do corpo. Existem estilos de igrejas diferentes, nós não podemos negar. Por exemplo, nós cantamos aqui muitas músicas do F-Hope, né? Quando você olha para essa igreja, quando você olha para ela, na hora você já pensa em oração e adoração. É um estilo de igreja. Agora, quando você olha, por exemplo, para uma assembleia, você já pensa em mover do espírito ou missões. Quando você olha para Teleios, você pensa no ministério infantil, não é verdade? Você pensa em discipulado. Então, quando você olha para a igreja ela vai ter um perfil. A igreja ela recebe uma visão de Deus e ela vai trabalhar coerente à visão que Deus deu para essa igreja. E está tudo bem, porque uma igreja ela vai ser mais mão, outra vai ser mais pé, outra vai ser mais orelha, outra vai ser mais coração, e cada igreja ela vai receber uma palavra do Senhor e uma direção. O importante é que todas no final vão desaguar no mesmo lugar, no reino de Deus. Todas vão cumprir o mesmo propósito. Uma orando 12 horas por dia, todo dia. Outro tendo 5 cultos na semana. Outro pensando em discipulado. Outra pensando mais em criança. Outra pensando sendo uma igreja só de jovens. Todas vão, no final, apontar para o reino de Deus. Mas sabe o que não é sábio?
Não é sábio uma mão querer ser pé. Você não olha lá na rua, ninguém andando de bananeiro o dia inteiro. Por quê? Porque uma mão, ela sabe que ela não é pé. E o pé sabe que ele não é mão. Então, cada um vai exercer a sua função no seu lugar. Se você é a mão aqui dentro do corpo, você vai fazer o quê? Você vai agir de forma coerente com a função que Deus te designou. Olhando de uma forma maior, se você está dentro da comunidade Teleios, você vai agir de forma coerente com a visão que Deus tem nos dado. O que não é sábio é você estar dentro de um rio querendo nadar como se nada em outro rio. O que não é sábio é você ser colocado como mão numa função do corpo, mas você ficar dentro desse corpo querendo ser pé, porque ninguém aguenta andar de bananeira por muito tempo. Porque não é essa função. É o mesmo DNA, é o mesmo sangue, mas está fora da sua função e daquela visão e de como o corpo funciona por completo, como aquele rio flui para um determinado lugar. Então, o rio da Teleios está se movendo para um lado. Se você está aqui, você vai fluir nessas águas. Se o rio da Teleios vai fluir para o outro lado, porque Deus está nos direcionando, nós vamos seguir a direção do rio de Deus. Então, sabedoria é nós entrarmos nesse rio e permitir com que o rio nos leve. É entender que existe uma palavra de Deus sobre a liderança apostólica dessa igreja, sobre o presbitério dessa igreja, que não é uma pessoa, mas é uma equipe, e que, debaixo de um discernimento de Deus, a direção que Deus vai liberar para essa equipe, para essa pessoa, e começando através da vida do pastor Ricardo, e vindo então sobre a igreja, nós vamos fluir nessas águas. E então nós vamos ser direcionados por esse rio. E por isso que nós vamos falar de visão nessa manhã, porque visão é o futuro desejado. É onde esse rio vai desembocar, onde esse rio vai desaguar. Então, todo o rio ele vai para algum lugar. E nós precisamos ter clareza para onde vai esse rio. Para você decidir a intensidade e a entrega com que você vai se colocar nesse rio. Como nós lemos no texto, você pode estar nesse rio com as águas nos joelhos, na cintura, nos lombos, ou você pode mergulhar e permitir com que o rio te leve por completo. Abacuque capítulo 2, se puder projetar para a gente, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o texto continua. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Outras versões dizem em tábuas tão grandes que quem passe longe correndo consiga ler. Esse é o primeiro outdoor na história do planeta. Foi Deus que criou o outdoor. Ele diz para escreve a visão que eu vou te falar de uma forma tão grande que quem passe de longe correndo consiga ver. O que significa isso? Escreva a visão de forma clara. Escreva a visão de uma forma tão acessível que todos possam entender. Porque quando todos entenderem a visão, confie, porque a palavra ela vai se cumprir. Porque a visão ela vai se cumprir. Ela pode demorar? Pode, mas escreva, porque ela vai acontecer. Então existe uma palavra sobre essa igreja, irmãos. Existe uma palavra de vida sobre esse rio que nós estamos. E precisamos cada dia mais crescer na clareza, na visão, no propósito dessa palavra, para cada dia mais mergulharmos nesse rio e seguirmos o fluxo desse rio. E hoje nós vamos mostrar o que Deus está fazendo no nosso meio. Como essas águas estão se movendo em nosso meio e para onde esse rio ele está indo. Como ser um Teleios afeta a nossa vida de forma prática. Vamos começar pelo começo. O que é Teleios? Vai lá para Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, Teleios, completo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
Esse é um dos textos que nos mostram porque somos teleios. Teleios é aquele que é maduro, aquele que é completo. Vem de teletestai, que é está consumado. A obra na cruz, Jesus consumou, Jesus terminou essa obra. Jesus ele fez uma obra completa. E a visão que Deus tem nos dado como comunidade teleios é sermos uma comunidade onde cada indivíduo, cada família, cada célula, a igreja, nós vamos ser maduros em Cristo. Nós vamos ser completos em Cristo. Deus quer completar o seu coração, irmão. Deus quer te amadurecer, porque em Gálatas vai dizer que a maturidade é o que vai te dar acesso à sua herança. Você quer que você tenha uma herança poderosa em Cristo? Você quer que você tenha uma herança sobrenatural de provisão, de vida e vida e abundância em Cristo? Amém? O acesso a essa abundância é através da maturidade, é através de ser teleios, completo, maduro. Então, quando falamos que somos da comunidade teleios, nós queremos estar num rio que vai nos levar à maturidade, que vai nos levar a uma vida plena e completa em Cristo. Olhando sempre para o teletestai, que é porque está consumado na cruz, e partindo a partir desse lugar. Então, vamos ver de forma prática o que Deus tem para nós nesse rio, partindo desde o íntimo do indivíduo até o coletivo. Amém? Então, o primeiro ponto, pode passar para a gente, por favor. O que Deus tem para nós nesse rio como indivíduo? O que você, como uma pessoa que tem um RG, um CPF, tem uma história de vida, tem um contexto que é única, o que Deus, nessa comunidade, tem para você, tem para mim? Então, como nós falamos, teleios é ser completo em Cristo. Irmãos, fazer parte dessa igreja é entender que você vai estar no lugar onde Jesus ele vai te completar. Onde Jesus ele vai preencher o seu coração. Onde existe um buraco dentro do seu coração que nada nessa terra pode preencher. É infinito esse buraco. Somente um Deus que é infinito pode preencher. Então, ser completo, ser teleios, fazer parte dessa obra é entender que você está no lugar onde Jesus ele vai te completar. Onde você vai ser plenamente satisfeito com a presença de Jesus. Plenamente satisfeito com a presença de Deus. Plenamente satisfeito porque Ele te completa. Porque Ele te forma um homem completo. Ele te forma um homem que não depende mais de circunstâncias, não depende mais de dinheiro, não depende mais do trabalho, não depende mais de terceiros para ser completo. Você em Cristo é suficiente. Cristo em você é suficiente. É tudo que nós precisamos. Outra coisa que como indivíduo Deus quer nos levar a ter aqui nesse rio é um lugar onde Jesus quer te trazer cura. Quer te livrar de toda depressão, de toda ansiedade. Ele quer te livrar de todo o passado. Ou até mesmo do presente, porque talvez você esteja aqui hoje e no presente você se sente assim. Você está depressivo, está ansioso, cheio de problema na vida, cheio de situação. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, você não se sente completo. Você se sente insatisfeito, você se sente infeliz. Jesus, Ele quer te completar te trazendo cura. A obra da cruz é completa. E porque ela é completa, tem cura disponível para você nessa manhã. Cura no seu corpo. Talvez você está com uma enfermidade crônica aqui, que está tirando o seu sono, literalmente. Você foi fazer exame recentemente porque você percebeu que seu corpo não era mais o mesmo e você descobriu um problema crônico e isso está te deixando agora depressivo, está te deixando ansioso. Eu quero liberar cura sobre a sua vida agora. Faz 1 mês aproximadamente que você foi no médico, porque você já estava há meses ou há anos com alguns problemas. E ali você foi diagnosticado com alguns problemas crônicos e parece que piorou depois disso, porque agora somou ansiedade, somou depressão, você acha que você vai morrer. Mas Deus está te curando agora. Deus está trazendo cura sobre você. Você vai começar a sentir a sua mão formigar agora e pegar fogo, como um sinal de que Deus está te curando nesse momento. Irmãos, nós somos completos em Cristo. E na cruz, nessa completude, nós somos sarados, nós somos curados. Como nós cantamos, nós vamos cantar novamente esse louvor, porque ele encaixa perfeito nessa mensagem. Deus ele vai te curar de toda ansiedade, de toda depressão. Ele vai vir com a luz dele nessa manhã sobre a sua vida. O que Deus tem para nós como indivíduo nessa casa é trazer um senso de propósito. Deus quer trazer para você como indivíduo um senso de propósito.
Por que eu nasci? Para que eu existo? O que eu vou fazer na minha vida? Será que a vida se resume em acordar cedo, ir trabalhar, chegar em casa, fazer alguma outra atividade, participar de um culto, participar de uma célula, constituir família, voltar para o trabalho, ganhar um salário, ganhar um aumento, empreender e ficar nesse ciclo o resto da vida? Será que a vida é isso? Será que não existe nada mais do que viver em ciclo a vida inteira fazendo o mesmo, como um robozinho, como apenas mais um no meio de uma multidão? Será que eu fui criado para isso? Existe algo a mais para a sua vida, irmão. Existe um propósito que ele é eterno, que não tem fim, que começa hoje e que vai durar toda a eternidade. E aqui, quando você se sente completo em Cristo, quando Jesus nessa comunidade te cura, te transforma, agora ele começa a liberar destino para você. Você não começa mais a viver por necessidade, mas você vive por propósito. Deus quer trazer propósito. E para trazer propósito, Deus vai trazer visão. Deus vai trazer clareza. Deus vai começar a te mostrar, irmão, circunstâncias que você viveu e que você se perguntou, Deus, por que eu vivi isso? Agora ele vai começar a abrir os seus olhos e vai te mostrar, foi para isso. Porque agora você vai ensinar, porque agora você vai ter poder para ministrar naquele local, porque agora isso te possibilitou a ter esse acesso de influência, porque agora você vai cumprir um propósito maior. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não é apenas amar a Deus, é também ser chamado pelo seu propósito. E você é chamado por Deus, irmão. Ser Teleios é entender que como indivíduo tem esse lugar para você viver. É viver uma transformação de vida. Está lá na placa, comunidade Teleios, lugar de transformação. Ô irmão, sabe o que nos dá alegria, que dá prazer? É quando você ouve ou você passa pela experiência de, nossa, você mudou tanto, você está tão diferente. O que aconteceu com você? O que está mudando na sua vida? Você parece que mudou da água para o vinho. É viver transformação. Deus quer te transformar, irmão. A Bíblia diz, aquele que minta, não minta mais. Aquele que roube, não roube mais. Aquele que faz fofoca, não fofoque mais. Aquele que era preguiçoso, agora trabalhe. Comunidade de Teleios é um lugar de transformação. E transformação é algo que acontece constantemente, todo dia. Pode ser que da noite para o dia, pá! Acontece aquela transformação gigante. Mas pode ser que também seja um processo. Dia após dia, eu vou melhorando um pouquinho. Jesus vai me transformando um pouco hoje. Então Jesus me transforma um pouco mais amanhã. E aí Jesus me transforma um pouco mais amanhã. E daqui a pouco meu casamento é transformado. Meus filhos são transformados. Meu ambiente de trabalho é transformado. Todos que estão ao meu redor começam a ser transformados. Porque primeiro essa transformação começou em mim. Comunidade de Teleios é um lugar de transformação. Deus, ele quer te transformar nesse lugar, irmão. É um antes e depois escrachado para todo mundo ver o quanto você foi transformado e que isso não tem nada a ver com a sua força, mas tem a ver com a glória de Deus que está em você. E como que isso acontece? Entrando nesse rio, mergulhando nesse rio, fluindo nesse rio. Deixa esse rio te levar, irmão. Primeiro com uma transformação que começa individualmente dentro de você. Talvez essa seja uma manhã que você precisa se arrepender dos seus pecados porque você sabe que você vai para o inferno. E que você precisa entregar a sua vida para Jesus não para viver uma religião, mas para viver um relacionamento com Cristo onde você vai abandonar as práticas do pecado por conta dessa fé que Jesus gera no seu coração. E nessa manhã Jesus quer te salvar. E essa transformação vai começar a partir daí. Talvez você já é salvo, você já tem certeza da sua salvação, mas você está vivendo de uma forma que sabe que Jesus precisa te transformar mais. Jesus precisa causar um movimento aí dentro de você. Se abra para essas águas. Se coloque à disposição. Deus só está esperando você dar um passo. Porque Ele já deu o primeiro. Tiago vai dizer, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Jesus na cruz, Ele deu um passo. Agora ele diz, achegai-vos a mim, que aí eu vou dar mais um passo. Ele está só esperando você dar um passo, você tomar uma decisão nessa manhã de viver essa transformação. E depois, então, que a minha vida é impactada, ou enquanto a minha vida é impactada como indivíduo, esse rio, essas águas, essa transformação, ela começa a ampliar a influência. E enquanto esse rio e essas águas, primeiro elas influenciam e transformam aqui dentro, agora ela começa a transbordar e ela começa a afetar quem está ao meu redor. E as pessoas mais próximas de você, o próximo passo é o quê? É a sua família.
Rian? Pode passar. Quem está aí do lado? Aí, obrigado. Vamos lá. Então, o próximo passo é a sua família. Então, essa transformação começa dentro de você. Essa transformação é interna. Essa completude, essa satisfação, esse senso de propósito é individual. É dentro de você. Mas isso começa a queimar, isso começa a crescer, isso começa a ser tão forte que é inevitável que isso comece a afetar quem está do seu lado, que são as pessoas ao seu redor. Por isso que a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que existe uma promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque a casa são as pessoas que estão mais próximas de você. Então esse rio, essas águas, elas passam de afetar apenas você e agora elas começam a afetar a sua família. Elas começam a afetar quem está do seu lado. Por exemplo, as crianças. Irmãos, por que a gente tem um ministério infantil nessa igreja? Ministério infantil não é uma função ou uma tarefa para tirar as crianças de onde está acontecendo o culto para que elas não atrapalhem o culto. Não, elas têm um culto próprio porque elas adoram a Deus. Às vezes a gente que tem que parar de atrapalhar o culto deles. Né, pastora? Às vezes a gente acha assim, não, tira a criança do culto para não atrapalhar o culto dos adultos. Às vezes assim, tira esse adulto lá de baixo para não atrapalhar o culto das crianças. Porque criança adora. Um dia eu vi uma frase que eu nunca esqueci, não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que usa grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que usa você, é o mesmo Espírito Santo que enche uma criança com a mesma plenitude e intensidade. Crianças são cheias do Espírito Santo, crianças oram em línguas, crianças fluem nos dons, crianças expulsam demônios, crianças pregam o evangelho, crianças são usadas para converter a sua família, crianças são usadas para se posicionar nas escolas. A gente pensa que a criança, ela é a igreja do amanhã, também, mas ela já é a igreja do hoje. Se a gente pensa que a criança é só a igreja do amanhã, a gente para de ser intencional com elas hoje. A criança, ela já é a igreja do hoje. E é por isso que existe um ministério infantil tão forte nessa igreja, e eu dou glória a Deus pela vida da pastora. Porque crianças, elas precisam ser guardadas deste mundo. As crianças precisam ser guardadas desse mundo, irmão. Esse mundo está um caos. Aborto, abuso sexual infantil, agressão, abandono. Nós, como família, precisamos ser transformados ao ponto de guardar as nossas crianças dentro de casa. Dentro de casa é o seu papel, pai. É o seu papel, mãe, ensinar a Bíblia para o seu filho. Esse papel não é primordial do ministério infantil. Ele também vai fazer isso, ele vai capacitar, ele vai curar, ele vai ajudar nesse processo. Mas a primeira pessoa responsável por cuidar da saúde espiritual dos filhos são os pais. Ah, Mateus, mas eu não sei. Aprende, uai. Seu filho não precisa fazer lição de casa, você não vai ter que se virar para ajudar ele a fazer a lição de casa? Seu filho, quando precisa de alguma coisa, e você, como pai, ele chega para você, pai, eu não sei fazer isso, está acontecendo tal coisa. Quem que tem a responsabilidade de ajudar o filho? O pai. Aí o pai e a mãe vai virar e falar que não sabe ler Bíblia, e por isso não vai cuidar do próprio filho, vai transferir, vai delegar a responsabilidade para a igreja. Irmãos, a igreja não é o Estado, como muitos fazem, de pegar o filho, empurra para a creche, empurra para a escola. Não que seja errado, irmão. Eu sei que existem condições onde você tem que colocar filho na creche, não tem nada de errado com isso. O que eu estou querendo dizer é, se ausentar da sua responsabilidade como pai e mãe e transferir para outros a educação, tanto espiritual quanto natural do seu filho. Então, quando eu estou falando aqui de transformação, de cultura, de visão das crianças dentro dessa igreja, eu não estou falando do que acontece lá embaixo, mas do que deveria acontecer dentro da sua casa. Porque se acontece dentro das nossas casas, o trabalho lá embaixo não tem que ser de cura, de libertação, de apenas curar quem está ferido, mas de empoderar essas crianças que já são saradas e enviar elas para serem canal de Deus onde elas forem. Então, de um lado, a igreja dá o suporte necessário, mas do outro, os pais são sacerdotes dentro de casa. Preparam os seus filhos, não ensinam o caminho, mas ensinam no caminho, para que lá na frente eles não se desviem. Então, é responsabilidade de como indivíduo, agora eu afetar minha família, e através desse rio a minha família ser guardada, as minhas crianças serem guardadas, os nossos filhos serem guardados de toda a ideologia que eles vão receber na escola.
que eles estão sendo bombardeados constantemente. Ideologia de gênero, homossexualidade, ideologias contra a palavra de Deus. E fica enfiando goela abaixo da criança na escola. E aí chega em casa, o pai e a mãe não perguntam, vamos lá, o que você aprendeu hoje na escola? Deixa eu ver seu caderno. Deixa eu ver aqui a apostila. Deixa eu ver os livros didáticos. O que você está aprendendo? Não, isso aqui está errado, tá? Isso aqui você deixa dentro da sala de aula e esquece lá, porque a Bíblia diz isso, tá bom? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu vou te ensinar do jeito certo. É isso aqui. Então o pai e a mãe se posicionar dentro de casa. E óbvio que o Ministério Infantil vai estar aqui para dar suporte. Agora temos o Safe Kids, que é um projeto maravilhoso para guardar as nossas crianças. Os jovens. Irmãos, os jovens dessa igreja. Está no nome, ter gift. Gift significa presente em inglês. Qual que é a visão de Deus? Agora nós falamos para as crianças, vou pincelar por cima, porque é muita coisa. Agora dos jovens. Esses jovens, eles são um presente de Deus para suas famílias. Eles são um presente de Deus para suas famílias e eles são chamados para serem presentes, para estarem presentes em suas famílias. A comunidade de Teleios não quer que seu filho fique 24 horas por dia dentro de uma igreja, mas se fosse seria bom também, porque quando é para fazer coisa do mundo pode, mas quando é para a igreja não pode. Mas a gente quer que ele seja presente na sua vida, pai. A gente quer que ele seja presente na sua vida, mãe. Ele quer que nós queremos e ensinamos que ele sente na mesa para comer com vocês e tenha tempo de qualidade, olho no olho. Passe tempo com você, aprenda a ouvir os pais e também aprender a fazer os pais ouvir, ter diálogo dentro de casa. Ser presente, estar presente em família. Sabe por que muitas vezes o jovem quer ficar enfiado dentro da igreja 24 horas por dia? Porque dentro de casa ele não tem paz. Porque dentro de casa não tem alegria. Porque dentro de casa não tem ninguém que ouve. Não tem ninguém que ensina, não tem ninguém que escuta. E aqui ele encontra isso. Aí o pai, a mãe, às vezes, não, está muito tarde, não vai para a vigília não. Não, olha quanto tempo você fica fora de casa, pelo amor de Deus. Mas na hora que é para balada, na hora que é para festa no parque. Não, ir para a igreja é longe. Aí o parque é do lado, mas para o parque não é longe. Mais uma vez, a responsabilidade começa dentro de casa. Mas a comunidade de Teleios está aqui para servir. E para abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar os seus jovens, para que eles sejam um presente de Deus para essa geração. Esses jovens, eles são capacitados para se tornarem um presente, para abençoar a sua casa, para abençoar seus parentes, para abençoar a sua empresa, para abençoar a escola, para abençoar a faculdade, para abençoar essa cidade. Ser um canal de Jesus onde eles estão. E os adultos, as famílias, qual que é a nossa função como Teleios de estar nesse rio? É ter famílias curadas, casamentos restaurados, fortes, funcionais, cada um exercendo o seu papel, famílias que expressam a glória de Deus. Alguém vai olhar para a sua família e vai falar, um dia eu quero ter uma família igual essa. Você vai ser um canal da glória de Deus. A sua família vai expressar a grandeza, a bondade, o amor, a fidelidade de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para abençoar, para servir sua casa, para você fazer parte disso, irmão. Para que a sua família seja uma expressão da igreja do Senhor Jesus na terra. Homens, mulheres que são curados de todo trauma do passado, que são libertos de toda decisão errada que tomou no passado, e agora são livres e curados para viver o propósito de Deus. Homens e mulheres maduros. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Que estão prontos para receber o mover de Deus. Porque isso fala de maturidade. E idade deveria, mas não é sinônimo de maturidade. Às vezes você tem gente de 16, 17, 18, 19 anos que é muito mais maduro de homem de 40 anos de idade. Porque deu respostas durante a vida. Porque respondeu durante a vida. Ou deixou de responder. Então, o nosso papel como igreja é tornar homens e mulheres cheios do Espírito Santo e maduros. Comprometidos. Que são sim, sim e não, não.
que são transparentes dentro de casa, que são transparentes na igreja, que são homens que trabalham duro, que pegam no pesado, que faz acontecer. De mulheres que são uma coluna dentro de casa, que sustenta a sua família, que cuida da família, que ajuda a discernir os tempos dentro de casa. Então esse rio, ele começa em você e agora ele afeta a sua família. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os adultos. E quando esse rio começa em você, agora esse rio ele se expande e ele cura a sua família, ele transforma a sua família, ele faz a sua família se tornar madura, completa, teleios. Agora essa influência e esse rio ele se expande ainda mais. E aí agora, pode passar para o próximo? Pode passar para o próximo? Gustavo, passa para o próximo, por favor. Travou no computador? Ih, rapaz. Tá bom. Oi? Beleza. Vamos lá. Então, agora, quando você expande o raio da sua família, você começa a sair das quatro paredes da sua casa, e agora você começa a alcançar o próximo círculo das pessoas que estão ao seu redor, que é a igreja, que é a sua família espiritual, que são as próximas pessoas mais próximas de você, depois da sua família. É por isso que a igreja também é uma família. Então, qual que é o plano de Deus para a comunidade de Teleios? O que tem que acontecer nesse rio? Perdão. Qual que é o fluir desse rio quando nós olhamos para a igreja, para a comunidade de Teleios? É uma igreja madura. Mas sabe o que é uma igreja madura? Normalmente nós aprendemos que uma igreja madura ela tem que ser um hospital para o ferido. Essa é uma verdade, é uma meia verdade. Por que a igreja ela não deve ser apenas um hospital para o ferido? Porque quando você está doente, você vai no hospital, recebe o atendimento, e quando a dor passa ou você é curado, o que você faz? Uau, que experiência incrível que eu tive nesse hospital. Agora eu vou virar enfermeiro, vou virar médico. Me aceita aí que eu vou ajudar a cuidar dos outros doentes. É isso que você faz? O que você faz? Tchau, você dá no pé. Você só vai aparecer no seu hospital de novo quando você fica doente de novo. E olha lá que provavelmente você ainda sai reclamando no Facebook. Se estiver dando problema, tem que reclamar mesmo, né? Estou falando do hospital, não da igreja. Mas também faz, né? Enfim, foco. Por que a igreja ela não deveria ser apenas um hospital? Porque senão as pessoas vêm para a igreja, precisam de uma bênção, precisam de uma cura. Ela é curada, ela faz igual no hospital, ela vai embora e nunca mais volta. Amém, ela recebeu a cura. Igual eram 10 leprosos e 10 cegos, eu sempre confundo. 10 leprosos, né? Sempre confundo. Eram 10 leprosos, Jesus curou os 10. Um voltou para agradecer. Qual foi o único que foi salvo? O que voltou. Irmão, tem cura para você. Tem cura disponível para você. Mas quando você for curado, volta para agradecer e recebe uma palavra de Jesus. A tua fé te salvou. E agora que você é salvo, ajuda a salvar outros. Então uma igreja madura não é uma igreja que é apenas um hospital, mas ela é uma universidade, onde ela vai formar médicos, onde ela vai formar enfermeiros, onde ela vai formar homens, mulheres com propósito para curar outros. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu acho tão linda a letra. Ele diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar, que a cada hora perdida eu me lembre que não é para eu parar. Então que se um dia você foi curado, que se um dia você foi machucado, o propósito dessa igreja é que você seja curado. E agora dessas cicatrizes vai sair cura para outras pessoas. A fé de Tomé foi curada quando ele viu uma cicatriz na mão de Jesus. Você vai ser usado para curar a fé de outras pessoas quando essas pessoas olharem para suas cicatrizes. E a música diz, né, que a cada hora perdida eu me lembro que não é para parar. Às vezes você olha para trás, quanto tempo eu perdi na minha vida, quanta decisão errada eu tomei na minha vida, quanta coisa me parou, quanta coisa aconteceu, que isso faça você pensar, não é para eu parar. Eu não vou parar até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, até que tudo esteja no seu lugar. É lindo esse louvor, irmãos. Que das suas cicatrizes possam sair cura para outras pessoas.
E é isso que nós fazemos como igreja. É ser um hospital, mas é ser uma universidade para te tornar um médico. E quem vai te ensinar é o médico dos médicos. Uma igreja madura é uma igreja que cresce na graça e no conhecimento. É uma igreja que de sexta-feira à noite está cheia na oração. Ô irmão, vamos lá. Pensa comigo. A oração às vezes tem quantas pessoas? 30 pessoas? Não chega a isso? Aí, pastor, a desculpa, é desculpa, tá, irmão? Recebe em amor aí. É de que não tem tempo. Mas se fosse, quando é culto de cura e libertação, e a gente traz alguém de fora, arruma tempo para vir na sexta-feira à noite. Está lotado, precisa pôr cadeira no fundo numa sexta-noite. Uai, para receber a cura tem tempo de vir na sexta-noite, mas de vir orar não tem tempo de vir na sexta-noite? Nossa, Mateus, mas é toda sexta. Mas quem fala isso não vem nenhuma sexta. Receba amor, em amor, irmão. Ah, Mateus, mas a escola bíblica, porque não sei o quê, porque é muito complicado eu vim aqui até uma terça-feira à noite para estudar. Irmão, se a Bíblia... Irmão, esses dias um humorista fez uma piada com a Bíblia. Vocês viram isso? Que ele chegou, perguntou para o crente, quer dizer então que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, escreveu um livro, colocou tudo o que precisa para você ter uma vida boa, para ser salvo, para conhecer Ele, para dominar tudo que existe nessa terra. Ele ainda usou os termos assim, né? Então, o livro mais incrível, criado pelo próprio Deus, Criador do céu e da terra. Você já leu ele inteiro? Hã? E aí a gente não lê Bíblia, a gente não ora. Porque a gente quer delegar para o terceiro, porque a igreja virou um supermercado onde eu sou atendido. Então, uma igreja madura é uma igreja que cresce na graça e no conhecimento. É uma igreja que tem fome e que tem sede pela presença de Deus. É uma igreja que é desesperada pela glória de Deus. É uma igreja que você fala, vamos orar, aí acaba a oração, ela já acabou, vamos continuar mais um pouco. Mas, pastor, quando vai ter mais um jejum? Quando vai ter mais uma vigília? É uma igreja que é sedenta por participar da vida de Deus. E esse é o nosso objetivo aqui com esse rio, irmão. Se joga de cabeça nesse rio. Deixa esse rio te levar. Quando tiver alguma coisa aqui na igreja para vir orar, vem orar. Quando tiver curso aqui de terça-feira à noite, vem. Quando tiver cura de libertação, também vem. Eu já sou curado, vem para ajudar a curar. É uma igreja que é apaixonada pelo evangelho e pelo perdido. Ô irmão, Jesus ele te salvou. Olha de onde ele te tirou. Olha da onde ele te tirou. Eu tenho que ajudar outras pessoas. Eu tenho que pregar esse evangelho para o outro. Olha o que Jesus está fazendo em mim, eu preciso compartilhar. Esse evangelho é maravilhoso, não tem nada a ver com as minhas obras, mas tem a ver com a graça de Jesus que me alcançou. Eu preciso pregar essa graça, eu preciso servir com esse evangelho, eu preciso alcançar o perdido da mesma forma que eu fui alcançado. Irmão, gratidão gera reciprocidade. Você é grato, então agora você pode retribuir. Retribua, entregue, compartilhe. Porque isso te impactou de uma forma tão grande que você não pode guardar só para você. E uma igreja madura, ela faz isso, ela é apaixonada pelo evangelho, ela é responsável com o id. Quando você lê Mateus 28, está lá, ide, então ide e faça discípulos. Quando a gente lê ide, significa o quê? Um dia eu vou me preparar, um dia eu vou estar pronto, um dia eu vou ser apto o suficiente, e nesse dia eu vou ir, eu vou responder o ide, eu irei. Mas no original, quando você pega o id, na verdade é indo, faça discípulos. Porque o id, você pensa, um dia eu posso ir. Indo para onde? Para qualquer lugar. Você saiu daqui, você já vai fazer discípulos. Mas eu não estou pronto. Vai. Enquanto você aprende, enquanto você é capacitado, enquanto você é transformado, você é um testemunho vivo para outros também serem transformados. Então vá. E enquanto você vai para a escola, enquanto você vai para o trabalho, enquanto você vai para o discipulado, enquanto você vai sentar para conversar com a sua família, enquanto você vai para qualquer lugar, enquanto você está indo, você faz discípulos. Uma igreja madura é uma igreja comprometida com o id, porque ele entendeu que a Bíblia deixou claro que dar é melhor do que receber. Sabe o que eu acho muito legal dos nossos batismos? Eu já reparei nisso. Eu vejo muitos líderes, muitos jovens, muitos discipuladores, muitas pessoas que eu vi quando essas pessoas se batizaram. E no batismo dela, ela ficou feliz.
Muito feliz, óbvio. Mas quando ela vê alguém que ela discipulou, que ela abençoou, que ela guiou, quando ela vê essa pessoa se batizando, ela chora de alegria. Ela não chora no dela, mas ela começa a chorar com o dos outros. Porque quer entender, dar é melhor do que receber. Compartilhar o evangelho, irmão. Isso é básico da vida cristã. E aqui nós queremos ser uma igreja que é apaixonada pelo evangelho. Nós somos e queremos que todos possam crescer nisso cada dia mais. E então Deus, vamos voltar. Ele começa a fazer dentro de você. Ele opera no seu coração. Ele transforma a sua vida, ele impacta você, ele te transforma, ele te enche do Espírito. E agora isso começa a vir para a sua família. Agora a sua família é transformada, seu marido vem para a igreja, seu filho vem para a igreja, assume uma célula, se batiza, começa a se envolver na obra do Senhor, começa a servir. Sua casa é transformada, onde havia guerra, agora há paz, onde havia divisão, agora há unidade. Deus está operando na sua família, agora isso se expande para a sua igreja. E agora várias famílias reunidas aqui começam a ser cheias do Espírito Santo, começam a se comprometer com a obra do Senhor, pregar o evangelho, estudar a palavra, participar dos cultos de oração, vigílias, discipulados, uma igreja que se entrega, uma igreja que tem fogo nos olhos, porque ela olha nos olhos daquele que tem um fogo maior, uma igreja que é viva, porque ela encontrou a vida em abundância, uma igreja que é animada, porque ela se encontrou com aquele que nos dá força na alegria. E agora essa igreja está queimando. E agora essa igreja está viva. E agora essa igreja está se movimentando. Porque o rio ele flui. Porque o rio ele se movimenta. Porque o rio ele não para. Porque esse rio ele é forte. E aí acontece mais uma expansão. E agora a igreja ela começa a ter uma visão. E ela começa a exercer um papel sobre a cidade. Pode passar para o próximo. E aí agora, aquilo que começou no seu coração, que começou no coração do Jefferson, do Davi, da Thaís, do David, no coração de cada um aqui, que expandiu para a família, que expandiu para a igreja, que expande agora para a cidade. E aí agora você tem uma cidade transformada. Você tem uma cidade impactada pelo rio de Deus. A Bíblia diz que existe um rio que alegra, que as suas águas alegram a cidade de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. Quando a igreja ela expande, e é o que nós temos feito, nós estamos colocando pessoas em áreas de influência, nós estamos colocando professores dentro da escola, nós estamos colocando pessoas na política, nós estamos colocando pessoas no governo, nós estamos colocando pessoas nas ruas. Ali começa a haver justiça, justiça social, irmão. Nós começamos a cuidar do órfão, da viúva. Nós começamos a estender a mão para o necessitado. Nós começamos a ampliar e ter recursos que antes não tínhamos. Nós começamos a suprir a necessidade que o governo não pode suprir, ou deveria e não consegue, por falta de gestão, de recurso. O Estado é limitado. A igreja é ilimitada, porque a fonte dela é um Deus que é infinito. E agora a igreja começa a servir a cidade. Meu sonho, irmãos, é abrir o Itatiba Precisa de Quê? E não ver mais nenhum caso de homicídio, de suicídio, de pai que matou filho. É abrir esses sites, esses Facebooks da cidade, e você vê, nossa, queria deixar aqui um elogio, porque a gestão da cidade está incrível, não tem mais nenhum problema no hospital, não tem mais nenhum problema em tal lugar. Meu sonho um dia é poder ligar a televisão e ver uma notícia. O caso raro de uma cidade em que praticamente fechou todos os bares, boates e casas de festa. Eu creio que isso pode acontecer. Eu creio que pode acontecer de nós chegarmos a um ponto de a cidade começar a viver um avivamento. E você passar na rua, você só vê crente. Não é dominianismo isso não, isso é avivamento.
É o evangelho sendo pregado em todas as esferas da sociedade. É a cidade impactando, trazendo paz, trazendo alegria. É ver a cidade prosperando. Ao ponto de você perguntar na cidade inteira, qual que é a taxa de desemprego? É 0. As pessoas querem começar a se mudar para Itatiba, porque aqui é um lugar melhor, é um lugar de justiça, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. É a igreja ser influente ao ponto de que a polícia não vai ter tanto trabalho, o conselho tutelar não vai ter tanto trabalho, porque a igreja já preveniu de acontecer os BO. É ali que nós queremos chegar, irmão. E é aqui que você entra. Se você estiver nessa igreja, se você estiver em outra, Deus pode te usar aqui, Deus pode te usar lá, mas aqui é essa visão que tem nos dado. Essa é a visão que o Senhor Jesus tem dado para essa igreja. É uma igreja que serve a cidade. É as autoridades, vereadores, prefeitos, delegados, juízes ligarem. Pastor Ricardo, pastor Edmar, precisamos de ajuda. Serve a cidade, ajuda a gente. Normalmente é o contrário, né? Normalmente quando você olha para o ambiente assim, normalmente você vê a igreja, ela vai lá e pede alguma coisa. Não, escolhe isso aqui para a gente, arruma isso aqui para a gente, facilita isso aqui. Não, nós não queremos pedir nada para a cidade, nós queremos servir a cidade. Nós queremos abençoar a cidade. Prefeito, tem alguma escola aí passando necessidade? Nós vamos pegar um mutirão, nós vamos dar comida para as famílias que estão sem comer das crianças dessa escola, nós vamos pegar todo o pessoal da igreja, nós vamos reformar a escola, nós vamos dar uma capacitação para os professores, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos abençoar essa escola. Aí a igreja vai e pega uma escola, aí daqui a pouco termina e vai para a próxima. Aí daqui a pouco todas as escolas estão sendo impactadas. Servindo na estrutura e colocando o professor lá dentro. Estão enxergando a visão? Vocês conseguem enxergar esse futuro? Vocês conseguem enxergar esse futuro de uma cidade impactada pela glória de Deus? É nesse lugar que esse rio vai chegar, logo logo. O rio da comunidade de Teleios está caminhando para essa manifestação do reino de Deus na cidade. E daqui a pouco chega um ponto que a gente vai ter que fazer uma reunião e vai falar, o que a gente vai fazer aqui mais na cidade? Vai ter que ir para outra. E aí começa, Jundiaí, Campinas, outros estados, outros países. E ali o rio vai passar, vai trazer vida e abundância. E você vai ter a honra e o privilégio de ser um instrumento de Deus para que isso aconteça. Irmãos, Deus ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas esse Deus todo-poderoso, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Mas Ele escolheu te dar a honra e o privilégio de fazer parte disso e ainda te recompensar por isso. Essa mensagem é para você sair daqui apaixonado pela visão que Deus tem dado para a nossa igreja, irmão. É para você vestir a camisa e falar, eu sou Teleios. Não porque apenas aconteceu algo na minha vida, mas eu entendi que eu faço parte de algo muito maior, que nasceu no coração de Deus. Algo que vai impactar minha vida, minha família, minha igreja, minha cidade e outras nações.